Grande parte dos irmãos hoje aqui me conhecem, outros não. E assim como o pastor acabou de dizer, somos amigos, somos servos do Senhor. E assim Ele confiou esse momento oportuno de nós estarmos trazendo uma palavra aos irmãos, ao seu coração, a respeito daquilo que o Senhor tem para você nessa noite. E aquilo que Deus colocar dentro do seu coração, a palavra que o Senhor colocar em ti, que você entender, dentro de tudo quanto você ouvir nesta noite, você abrace essa palavra. Abrace essa palavra, coloque essa palavra em prática e que essa palavra possa permear na sua vida, na sua casa, na sua família, no seu coração, e que o Senhor possa inundar todo o seu ser pela graça de Cristo. E o Salmo 80, o verso 19, o salmista diz assim: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faze resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Este salmo, o salmista aqui, ele é um pedido, é uma oração. E ele, em todo esse contexto, ele pede ao Senhor para restaurar. O salmo, no seu início, ele diz para que o Senhor conduz, para que o Senhor possa restaurar, retribuir, trazer de volta a alegria da salvação, a transformação, a mudança, dentro de um contexto social, dentro de um conflito, dentro de tudo que eles estavam vivendo naquele momento. Mas Deus, na sua essência, sempre será poderoso para restaurar. E é por isso que o salmista faz esse clamor e esse pedido e diz: restaura-nos, Senhor. Porque o trabalho de um restaurador, ele é simples, complicado e demorado. O trabalho de um restaurador, às vezes, por mais simples que seja, esse trabalho, às vezes ele torna-se complicado e demorado, e às vezes demora meses e anos, para poder restaurar uma fachada, um quadro, para ver uma restauração, para fazer retornar de volta as suas características originais, autêntico, aquilo que era antes. Porque, mesmo com toda a dificuldade de restauração, de que a restauração possa acarretar, mas vale a pena o investimento do tempo, vale a pena investir dentro de uma renovação e uma reabilitação, de uma transformação. E o salmista, ele faz esse pedido e esse clamor ao Senhor exatamente porque ele sabe, ele tinha certeza de que Deus, ele é especialista em restauração. E é exatamente por isso, conhecendo de todas as técnicas, que já é antiga, as técnicas de restauração, desde os tempos remotos, mesmo sabendo de tudo isso, de todas as dificuldades, ele tem a noção e o entendimento que agora ele está pedindo alguém que era especialista na área da restauração. E sendo Deus especialista em restaurar, e aí então nós vamos concluir dentro desse texto aqui e aprender algumas lições. E a primeira lição que nós vamos aprender exatamente aquilo que o salmista diz
para o Senhor, para que Ele restaure a salvação, restaure-nos, ó Senhor, porque a sua família, ela é preciosa aos olhos de Deus. A sua família, ela é preciosa aos olhos do Senhor. E por isso então, que nós vamos entender que, ainda que acarrete desgaste, dificuldade, ainda que acarrete situações demoradas, ainda que acarrete tempo, mas vale a pena investir na sua casa, vale a pena investir na sua família, vale a pena investir nos sonhos, vale a pena investir na família, porque a família, ela é um projeto de Deus, antigo e atual. A família, ela é esse projeto, e ela é a instituição desde o princípio, o Senhor instituiu a família, porque ela é o berço da sociedade. E a família, ela tem seu valor. A família, ela é valiosa para o Senhor. Desde quando, Gênesis capítulo 2, verso 18 em diante, que o Senhor começa ali a instituir a família, dentro desse projeto que o Senhor instituiu, que Ele realizou e começou o projeto de família, mesmo ele sendo antigo e atual, ele é precioso, sua família é preciosa. A nossa família, ela é preciosa diante do Senhor, porque diante desse berço que ela é, de toda a sociedade que ela é, que foi formada até os dias de hoje, diante de tudo isso, é exatamente onde nós aprendemos a obedecer, nós aprendemos a amar, a conviver, é onde nós aprendemos os princípios básicos da educação, é onde nós aprendemos todo o contexto da nossa história. É exatamente nesse berço que é a família. E ali nós aprendemos a amar, ali nós aprendemos a respeitar, ali nós aprendemos a conviver. E é exatamente dentro desse contexto que nós temos que entender hoje, e desde os tempos mais remotos, desde o início, a família, ela sempre foi alvo de ataques do inimigo. A família sempre foi e sempre será alvo de ataque dos inimigos. Então, nós aprendemos que a sua família é preciosa aos olhos de Deus, desde o contorno da sua criação, e que a sua família, ela sempre será alvo de ataque do inimigo. O inimigo sempre estará investindo na sua família, porque a sua família é algo imensurável, porque dali da nossa família, da nossa casa, produz homens e mulheres valorosos para o reino de Deus, valorosos nas mãos do Senhor, valorosos diante dos propósitos e objetivos pelos quais Ele tem para com cada um de nós. Mas no meio da nossa caminhada, da nossa estrutura familiar, nós somos esses alvos, somos atingidos, entramos em conflitos, deixamos de amar, deixamos de compreender, perdemos a compostura, porque diante das dificuldades e das situações, nós nos desgastamos. Há um desgaste de relacionamento, desgaste de comunhão, de convivência, porque o inimigo, ele vai exatamente atacar para que transforme o nosso lar
em ruínas, para que ele esteja desmoronando diante de todas as circunstâncias do nosso dia a dia. Mas quando nós entendemos que a minha casa e a sua casa, ela torna-se alvo e ataque do inimigo, a nossa vigilância, porque o Senhor diz assim: vigiai e orai. Nós tornamos vigilantes. Nós tornamos vigilantes e entramos sempre em oração, rogando agora ao Senhor e fazendo um pedido a Ele, exatamente como o salmista fez: restaura, Senhor. E às vezes é difícil alguma restauração, e às vezes demora tempo, às vezes exige algumas circunstâncias, exige abnegação, exige renúncia. Então, para que a tua família, ela esteja sempre diante desse contexto de que ela estará sempre de pé, diante do Senhor, em meio a todas as circunstâncias e tudo que vai nos acontecer, as enfermidades, desemprego, discussões, dificuldades, nós não podemos permitir então que tudo que está em torno da nossa família nos leve a uma destruição familiar, mas sim uma reconstrução e estarmos cada vez mais robustos, como um só corpo, como uma só carne, como um só povo, como aquele que tem um só coração no Senhor, crendo no Senhor e declarando: eu e a minha casa, nós serviremos ao Senhor, custe o que custar, diante de qualquer circunstância, diante de qualquer desafio, diante de qualquer dificuldade, nós estaremos juntos, andaremos juntos, com um só propósito e um só objetivo. Nós seremos um só povo, porque seremos sempre alvos, e o inimigo, ele estará sempre nos atacando, e ele nos ataca de forma e de maneira impiedosa, que nos leva às vezes à lona, nos leva a estar em grandes dificuldades. E você tem que perceber quando o inimigo adentra e avança a sua casa, quando ele tenta invadir para confundir, invadir para destruir, invadir com a enfermidade, invadir com os problemas, invadir com as situações cotidianas que nós enfrentamos no dia a dia. E quando nós temos a noção destas coisas, nós estaremos combatendo como um bom soldado. Nós estaremos de pé sempre, nós estaremos repreendendo sempre, nós estaremos declarando sempre, nós estaremos dizendo sempre para o inimigo e dizendo para ele em bom e alto som: Satanás, aqui dentro da minha casa você não pode ficar, porque a luz de Cristo está aqui, e o Senhor diz que aonde a luz está, as trevas têm que sair. Então você é coluna na tua casa, e você invoca a presença de Deus, a legalidade espiritual do Senhor para combater as trevas. Um dia chegamos em casa, saímos do culto, e aí fomos dormir. Minha filha passa mal, deita assim ao lado da minha cama, cai no chão, e vomitou tudo, e aí aquele negócio todo. E a minha esposa levanta todo mundo, eu e ela apavorado, vai pegar um copo de água lá. E eu já entrei pelo corredor afora falando assim: Satanás, aqui não é seu lugar. Nós chegamos em casa, estava tudo bem. Satanás, você pode bater em retirada em nome de Jesus. Satanás, esta casa não lhe pertence e aqui você não permanece. Fui, peguei a água, voltei, minha filha bebeu a água, a esposa limpa tudo e a gente dorme novamente e acorda na segunda-feira como se nada disso tivesse acontecido naquela noite. Mas você precisa ser coluna na sua casa, porque ser família
é enfrentar os desafios e desafios espirituais. Ser família é enfrentamento espiritual todos os dias. Então não adianta você falar, porque algumas pessoas dizem assim: eu não gosto muito de me envolver de oração, porque quando a gente começa às vezes a orar e jejuar, parece que o inimigo ataca mais a gente, nos perturba mais. Lê do engano seu, querido. Vamos pegar a plaquinha lá do pastor, lá, o adesivo. Está lá, ele sabe quem é quem. Nem precisa ter adesivo lá na sua casa, porque o diabo sabe quem é você. Ele sabe quem é você e a sua família. E ele quer nos destruir porque ele sabe o potencial que você tem, querido. Ele sabe a capacidade que você tem de destruir fortalezas, porque as armas das nossas milícias são poderosas em Deus para destruir fortalezas. E fortalezas que se levantam sobre a tua casa e a tua família. Fortalezas que se levantam sobre você todos os dias. Então entenda que você estará sempre diante dos ataques. Você é alvo. Já está marcado para que ele esteja tentando sempre. Mas o Senhor diz o quê? Eis que estou convosco todos os dias da tua vida. Não temas, eu sou contigo. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, nada lhe fará mal, nada lhe aconteça, porque eu estou contigo. Então viva isso, esse ideal na sua casa e na sua família. A segunda lição que nós aprendemos nesse texto é que Deus é especialista em restaurar lares quebrados. Deus é especialista em restaurar lares quebrados. Na Bíblia nós vemos inúmeras histórias de restauração que Deus promoveu nas vidas e nas famílias. Deus faz tudo novo, Ele reforma famílias e reconstrói sonhos. Se nós pegar a história de Jó, diante de um contexto que o inimigo invadiu, atacou, destruiu, roubou, matou tudo. E o Senhor faz o quê? Reconstrói a família de Jó, reconstrói sua vida, seus sonhos. Deus lhe dá tudo novamente, concede-lhe filhos de novo, concede-lhe bens. Então tudo quanto nós temos pertence a Ele, e tudo quanto nós precisamos virá também dEle. Então nós devemos crer tão somente no Senhor, porque quando nós cremos no Senhor, Ele muda a nossa história, ainda que isso tudo está destruído, ainda que a família está quebrada, está rachada, ainda que o inimigo entrou e destruiu, ainda que o inimigo pega um filho teu, eu sempre falo isso, e trabalho com centro de reabilitação, com jovens independentes químicos, e às vezes o inimigo vai dentro da tua casa, na casa de alguém, de um conhecido, e pega um jovem desse, arranca ele da família, o leva à destruição, o leva a viver na mendigância pela rua, o leva a viver dissolutamente. Mas você deve continuar crendo que o Senhor é poderoso para poder fazer muito mais do que você quer, muito mais do que você precisa e muito mais do que você pede. Você precisa crer tão somente, porque quando você crê nisso, você verá a glória de Deus, você verá a reconstrução do Senhor. Se nós pegarmos a história de Noemi, ela está numa terra distante, não está na sua terra natal, ela perde seu marido e seus 2 filhos. Você sabe o que significa para uma mulher daquela época ficar viúva e sem os filhos para cuidar dela? Ela não tinha nada, ela estaria na mendigância e na dependência. Mas o que o Senhor faz com Noemi? A nora,
adota a sogra, a Ruth. E agora Deus faz o que ainda? Coloca ela num patamar de família que teriam descendências de reis e até do Redentor Jesus Cristo. Porque isso é a graça de Deus e você não deve parar de crer nela. Porque somente a graça de Deus pode fazer as realizações na nossa vida, na nossa casa, na nossa família. Então não existe família quebrada e rachada para Deus, porque para Ele não haverá nunca impossível. Então, igreja do Senhor, nós devemos viver todos os dias, como diz Hebreus 10, 38, o justo viverá pela fé. É pela fé que nós vemos a reconstrução do Senhor em todos os nossos quesitos familiares. É pela fé que nós recebemos o nosso pão de cada dia e sentamos em mesa e em família. É pela fé que nós vemos a reconstrução. É pela fé que nós vemos a harmonia novamente. É pela fé que nós vemos comunhão em família novamente. É pela fé, porque nós devemos fazer a nossa parte. Então nós devemos aplicar a Bíblia dentro dos nossos conceitos. Se depender de vós, tende paz com todos. A palavra branda acalma furor. Palavra dura suscita ira. Por que famílias brigam e degladiam? Porque todo mundo está predisposto, todo mundo está armado, todo mundo quer guerrear, todo mundo quer ter vantagem, todo mundo quer ser soberano no seu pré-requisito. E quando nós aprendemos a usar palavras brandas, nós acalmamos furor, nós destruímos fortalezas que se levantam contra nós com palavras brandas. Porque é a Bíblia que faz. E aí o justo, ele vive pelo quê? Pela fé. E a fé, ela produz em nós agora autoridade no mundo espiritual. Ela produz autoridade na sua casa, porque você vive pela fé. A terceira lição desse texto: creia mesmo que tudo pareça sem solução. Quando o salmista diz assim: restaura-nos, ó Senhor Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos, teremos socorro. Ele estava vivendo uma época e dentro de um contexto de grandes conflitos e dificuldades, abandono de fé, abandono de ideais, ideologias. No mesmo contexto que nós vivemos hoje, quantas pessoas que quando entram no conflito, abandonam o Senhor de fato e não se refugia, não busca, e nós buscamos a solução talvez num pastor, queremos que o pastor solucione, queremos que alguém solucione, queremos que um religioso solucione, um espírita, então vamos para a carta, vamos para não sei aonde, achamos que é o dinheiro que vai resolver, porque nós deixamos de crer. Então você deve crer mesmo que tudo pareça sem solução. E aí quando nós cremos desta maneira, nós vamos fazer exatamente aquilo que a Bíblia diz lá em Jeremias capítulo 18. Nós seremos como o barro na mão do oleiro, deixar ele transformar, deixar Ele dar a solução, deixar Ele nos reconstruir, porque às vezes a reconstrução precisa começar em mim, deixar Ele reconstruir todas as coisas. E aí quando nós cremos no Senhor, nós vamos de fato entregar nossas famílias nas mãos do Senhor. No livro de Atos, capítulo 16, verso 31, conta a história do carcereiro. Quando Paulo e Silas é preso, o carcereiro queria destruir sua vida, porque agora viu as cadeias abertas. E Paulo diz: não te faças nenhum mal. E aí então ele vai: o que eu devo fazer então para ser salvo? E ele diz: crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua.
Então você deve fazer o quê? Crer no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e tua, mais alto, tua casa, diz, em nome de Jesus, a minha casa pertence ao Senhor. Então deixa o oleiro te conduzir, deixa o oleiro transformar, porque quando nós cremos, eu e a minha casa seremos salvos, resgatados. E aí Paulo e Silas saem dali do cárcere e vai para onde? Para a casa do carcereiro, e lá batiza todo mundo se entrega para Cristo, e a causa dele agora é salva, a casa dele é transformada. Então precisa crer, eu preciso crer e você precisa crer. Não fica achando que alguém da sua casa precisa crer, não, é você primeiro, porque você passa a crer e você tem fé que você crendo, Deus promoverá na sua casa salvação, porque nós podemos fazer qualquer coisa, mas quem salva, quem dá o crescimento é o Senhor. Quem resgata é o Senhor, quem transforma é o Senhor, quem muda é o Senhor. Então não adianta a gente querer fazer um monte de paliativo. Só deixa de usar droga depois que se converte. Só deixa a prostituição depois que se converte. Só deixa os vícios depois que se converte. E a conversão quem faz é o Senhor. Então devemos deixar nossa família nas mãos do oleiro, colocar ela, e o que depende de você, querido, dá um passo, faz a obra, entrega nas mãos do Senhor, e deixa Deus produzir o caráter dele em você. Recentemente agora, eu fui num sindicato desses aí. Sindicato que a gente fala é aquele lugar que reúne o pessoal que acorda de manhã cedo já para beber cachaça, passa o dia inteiro ali. Recentemente eu fui num sindicato, tirei um cara de lá e coloquei ele como líder do projeto. E algumas pessoas falaram assim: pastor, você é doido, você perdeu a noção da coisa. E aí eu estava conversando com ele hoje, nós estávamos sentados na mesa, e disse assim para ele: cara, às vezes você pensa que eu sou bonzinho, que não sei o quê, e não tem nada a ver com isso, rapaz. Isso é projeto de Deus. Você precisa entender o projeto de Deus na sua vida. Deus mandou, passei lá, quantas vezes eu passei e você nunca vinha? Por que no dia que eu passei, nessa última vez, você montou na moto e foi embora comigo? Porque é projeto de Deus. Você só precisa entender isso. O projeto de Deus, ele atinge você, e você se entrega. Eu disse assim para ele agora: deixa Deus formatar o seu caráter, querido, deixa Deus mudar todas as coisas, porque Ele tem um projeto contigo. Agora, se você também não responde, e aí eu estava fazendo uma citação que foi da mensagem de domingo, que era a história de Moisés. Eu disse assim: Deus cuidou de Moisés em todas as minúcias, em todos os detalhes, porque Moisés nasceu num contexto de morte, não era para ele existir, porque Faraó mandou matar todas as crianças, chamou as parteiras e disse assim: ó, mata todos os filhos homens que nascerem, todos os hebreus sejam mortos. E as parteiras, com temor do Senhor, não matavam. E Faraó chama as parteiras e ela diz assim: mas as hebreias são mais vigorosas do que as egípcias. Quando nós chegamos lá, já nasceu a criança, já fez o parto. Essa foi a desculpa para não matar as crianças, que não conseguiam matar. Aí eu disse assim para ele: Deus cuidou de Moisés no meio da questão de morte. Quem nascia homem naquela época ia morrer. Deus cuidou dele, projeto dele, Deus preparou ele, Deus cuidou dele. Mas Moisés forjou o seu caráter. Então você precisa forjar o seu caráter, querido, porque se ele precisasse, ele cuidava de outro Moisés, ele fazia o que ele quer. Deus faz aquilo que ele deseja fazer. Então, forja o teu caráter para que você seja usado na sua casa. Forja o seu caráter para você ser bênção na sua família. Forja o seu caráter para você ser bênção na sua igreja. Forja o seu caráter para você ser bênção na tua vizinhança. Forja o seu caráter porque você transforma outras famílias além da tua. Então creia, mesmo que não haja solução. Porque quando nós cremos, mesmo que não haja nenhum tipo de solução aos nossos olhos,
Não despreze seu lar, sua família, seus sonhos. Não despreze seu lar, não despreze sua família, não despreze seus sonhos, mas cuide dela, ore por ela, zele dela, faça o que for necessário por ela, porque Deus vai estar fazendo e realizando tudo quanto necessário diante daquilo que você está vivendo, diante da sua dificuldade. O Senhor diz assim para você: se você crê, eu faço. Se você crê, eu cuido. Se você crê, eu mudo. Se você crê, eu transformo. Então você deve tão somente crer no Senhor, mesmo que tudo pareça não ter solução, mas continue crendo. Deixe nas mãos do oleiro, que vai fazer, refazer, transformá-la, mudá-la se necessário, quebrá-la quando preciso for, para refazê-la novamente. E assim como o salmista disse: restaura-nos, ó Senhor, Deus dos exércitos, faz resplandecer o teu rosto e seremos salvos. Isso foi com convicção, clareza, conhecimento, entendimento de quem era o Senhor, do que ele estava vivendo, do que precisava, de quais eram as situações. E quando nós, como famílias de Deus, colocarmos diante do Senhor e dizer: restaura, Senhor, porque eu tenho certeza que o Senhor restaura, que o Senhor faz. E você continue intercedendo, continue zelando, continue fazendo por onde, porque se depender de vós, tem paz com todos. Continue zelando, continue orando, continue cuidando, guardando, protegendo, continue sendo agora o agente de Deus que estará sendo aquela coluna espiritual naquele lar, naquela família, aonde você estará clamando e declarando para o Senhor: os meus são teus, meus filhos, Pai, são teus filhos, e se são teus filhos, nós não vamos admitir o inferno destruí-los, tragá-los, derrubá-los, matá-los, porque o Senhor os chamou à existência. A minha casa é tua, Pai, tudo que é meu é teu. Você já fez essa oração ao Senhor? Eu quero concluir com esta palavra, de que você diz para Deus: meus filhos são teus filhos, minha casa é tua casa, seja bem-vindo. Nós até cantamos essas músicas aí nas igrejas, né? Tu és bem-vindo aqui, tu és bem-vindo na tua casa, o Senhor, o Espírito Santo, és bem-vindo lá. Então começa a ser agora autoridade espiritual na tua casa, aonde somente o Senhor tem entrada. Vai refugando as coisas ruins, vai tirando, vai separando tudo que não presta e vai pedindo somente a presença dele na tua família, porque a tua família é alvo, querido. A tua família será sempre alvo, e ele sabe quem é você, e ele não quer você bem, ele não quer você subindo nem crescendo no seu bairro, para que você esteja orando por alguém que está enfermo, por alguém que está desesperado. Ele não quer que você dê esperança a ninguém, e quer que você viva sem a mesma, para você não ter autoridade espiritual. Então permita você ser uma família de Deus, em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde, em nome de Jesus. Pastor.